tenho uma pergunta para a equipe de fotografia. Como vocês veem assim a diferença entre um diretor que te traz uma decupagem de um filme super precisa e de câmera e de ator, de posição, e um diretor que te deixa mais livre para, enfim, segue o ator e, enfim, tanto na parte do câmera como também de sentir a mesma energia do ator e ir atrás, o quanto vocês gostam e o quanto é desafiador ou não, é melhor ter uma coisa mais precisa, decupada? Obrigado por essa pergunta. Como a gente tem diretor no nome também, as pessoas acham que a gente não quer ser dirigido, né? Eu, como diretor de fotografia, eu prefiro trabalhar com diretores que me dirigem também na parte da cinematografia. E eu não fico achando que por causa disso eu não estou colocando nenhum input no trabalho, né? Você sempre coloca várias coisas suas, mesmo e talvez principalmente quando o diretor já tem uma ideia visual para o trabalho, assim, né? Acho que isso ajuda muito a você usar todos os elementos e todas as ferramentas que você tem para contribuir numa visão, né? Porque no fundo, o cinema é essa arte coletiva maravilhosa e também é um esforço de um monte de gente para realizar a visão de uma pessoa, né? O diretor do filme, no fim, é a visão final do trabalho, né? Então, os diretores mais visuais trazem isso de uma maneira mais fácil e aí você consegue concentrar os esforços, né? E aí tem outro tipo de diretor que te dá mais liberdade, que pode ser uma coisa interessante também, né? Às vezes o diretor fala, queria que você me ajudasse mais a procurar um caminho visual, etc. e tal. Mas eu não gosto também quando chega naquela coisa do diretor que fala, eu sou um diretor mais de ator, assim, aí o resto você que cuida, a arte deixa solto, porque aí eu acho que perde a unidade. Aí é a hora que o trabalho fica meio Frankenstein, entendeu? Porque aí fica uma junção de visões, às vezes, muito fortes, e que acaba tirando um pouco isso. E aquilo que eu estava falando, né? Eu acho que a cinematografia, a direção de arte, o figurino, a maquiagem são jeitos, no fundo, de ajudar o ator a conseguir passar o que ele tá querendo passar, né? Então, eu prefiro trabalhar com diretores que têm uma visão cinematográfica mais clara, que não necessariamente precisa ser técnica. No caso do Sérgio, ele sabe tudo de lente, ele tem conhecimento técnico. Às vezes tem diretores que têm uma visão muito clara, mas não sabe pedir uma lente, tal. Mas tudo bem, né? Tem um norte assim que ajuda. E eu acho que no Brasil a gente está acabando talvez de passar por uma fase muito dessa coisa também de muito improviso e dessa coisa mais solta, que na verdade ela pode trazer um frescor, mas nem sempre traz, né? E mesmo quando traz esse frescor, ela tem sim um certo prejuízo na cinematografia e na direção de arte, né? Quando você me fala, o ator vai estar por aqui, eu vou fazer uma luz mais bacana para funcionar para ele aqui. Quando você vai falar, o cara pode estar em qualquer lugar dessa sala, a qualidade da luz vai piorar um pouquinho. Você tem que fazer uma luz mais bafão, mais que contemple tudo, assim, né? Então, eu acho que esse é um estilo que estava muito presente no cinema brasileiro e que agora tende a diminuir ou a balancear um pouco, né? Ser um pouco mais marcado, mas sem ser aquela marca, tem que ser exatamente aqui, né? Então, essa coisa do improviso que todo mundo diz que não se dá roteiro a improvisar, não é verdade. Você improvisa para chegar no roteiro. Algumas pessoas acham que improvisar é livre. Vamos improvisar, vamos fazer como quisermos. Não é isso. Tem um projeto que você segue à risca. E tudo que você improvisa é para chegar nele. Só que chegar nele de uma maneira mais leve, mais tranquila e sem o peso de decorar ou se cercar. Tá? Não existe o improviso, pelo menos nos filmes que eu fiz, não tem esse improviso livre, que, pelo amor de Deus, não existe isso. Não confundam. Porque às vezes as pessoas confundem isso. Até existe, mas a gente prefere não fazer. Né? Até existe, mas no caso dos filmes que eu faço, quando diz que o método é solto, que não respeita roteiro, não é bem isso. A gente faz todo o improviso para chegar lá naquele roteiro. Entendeu? Vou só contar uma coisa rapidinho aqui. É engraçado isso, só uma prova mesmo disso.
também no filme que eu fiz lá com a Fátima, com o Método, a gente não deu os roteiros para os atores, era estranho e tudo. Mas aí eu tinha a sensação, quando eu fiz o filme, que a gente que tinha muita liberdade, que os atores tinham inventado um montão de coisa. Aí um dia, quando eu estava montando o filme, a gente usava papel reciclado para poder fazer as anotações da montagem, assim, para não gastar papel, enfim. Aí a gente estava reciclando a parte do roteiro, o fundo era o roteiro. E eu sempre acreditei, para mim era muito claro, porque a gente tinha improvisado, inventado alguma coisa, e comecei a acompanhar o filme e o roteiro. Era igual, não tinha uma vírgula, tudo que eu tinha descrito. Mas nem eu tinha o roteiro na época, assim, mas aquilo ali estava tão... Então, improvisar, porra nenhuma, né? É o contrário, né? É tudo menos improviso. Eu me preparo estupidamente para fazer um filme, assim, desenho e tudo. Isso não tira a liberdade de ninguém, dá liberdade para alguém. Um ator mais preparado vai dar mais liberdade ao diretor, e eu acho que um diretor mais preparado vai dar mais liberdade ao ator, né?